Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Acredito que esteja todo mundo bem, em nome de Jesus, né? Aqui dando continuidade ao último vídeo, quem está acompanhando a série de vídeos, nesse vídeo, o tema que eu vou tocar hoje, vai ver que eu vou tocar num assunto mais, uma abordagem científica. Igual eu falei, eu vou intercalando questões do cotidiano, questões de cunho científico, né, tem pessoas que gostam de cunho científico também. Então é importante abordar esse tema e na verdade eles se entrelaçam, eles não são incompatíveis, né? Tudo vem de uma mesma origem. Então hoje eu vou tentar tratar de uma forma assim mais resumida alguma coisa das teorias, né, que envolvem o universo e as particularidades com o mundo espiritual que corroboram, que confirmam algumas coisas que eu afirmei, né? De uma conclusão, algumas coisas de conclusão pessoal, algumas coisas tiradas de outras pessoas, né? Que concluíram. E essas pessoas eu falei o nome, né, eu citei nos vídeos passados, vocês podem acompanhar. Então não vamos perder tempo não, pessoal, vamos lá. Olha, me perdoem aí a redundância, mas eu vou ter que voltar, como eu vou ao tema universo, eu vou ter que voltar numa teoria mais famosa, que é o Big Bang, né? Que é aquela partícula, né, que pressupõe que o universo ele está em expansão, né? Igual eu falei, está em expansão. Então, se parte do pressuposto de que se você pensar de forma contrária, se ele começar a se retrair, você chegaria no início dele, né? Num ponto em que a matéria começa a absorver matéria, se retraindo num ponto em que se chega a uma partícula única, singular. Alguns chamam de singularidade, porque toda a matéria do universo está condensada, está comprimida de uma única parcela, uma singularidade. Não tem como mais se dividir. Então, o que acontece? Aconteceu aquela explosão. E da explosão começou o universo a fazer esse movimento de expansão. A grande pergunta que se faz é a seguinte: antes dessa partícula existia, como eu falei, para mim é Deus, mas os físicos cogitam que existia o nada. O nada é um conceito muito subjetivo, é um conceito muito aberto, até inimaginável. Se eu falar para você pensar no nada, o que te vem à cabeça? Na minha cabeça vem uma tela em branco, nada. Ou então uma tela escura, preta, nada. Entendeu? Então, até para pensar no nada é difícil. É uma coisa que requer muita imaginação. Então, se o universo está expandindo, é porque existe espaço para ele se expandir. À medida que ele vai se expandindo, ele vai crescendo, e toda a matéria do universo, desse universo, que vai crescendo, está sendo chamada de matéria escura, que é a matéria encontrada no universo, matéria escura. Uma coisa que a gente deve colocar, que também tem pertinência com o assunto. Se o universo está preenchendo esse grande vasto que a gente não compreende, essa imensidão que a gente não ainda temos sequer comprovação, porque está fora da esfera do universo, é compreensível você cogitar em dimensões espirituais.
porque está fora da matéria, né? E o que é o universo? É uma grande expansão de matérias, de massa, né? Algumas teorias que eu falei vêm se destacando nesse campo. Tem físico, tem uma parte da física que diz o seguinte, que o universo ele vai se expandindo até um certo limite, né? Que ele é finito e que depois ele começa um processo paralisia dessa expansão, e depois ele começa a se retrair, fazer o movimento oposto, depois voltar naquela singularidade, depois explode de novo, faz o mesmo movimento de expansão, paralisa, começa a retrair, e assim sucessivamente, fazendo uma espécie de movimento sanfona, eterno, e que a eternidade vem daí, dessa explosão, expansão, depois dele se retrair de novo, voltar tudo para o início e depois se explodir e começar uma eterna ciclo de movimentos que lembra a sanfona, né? Essa aí uma das teorias, né? A teoria que eu acho mais interessante é a teoria que explica, tenta, conforme eu expliquei, para os adeptos do criacionismo, o universo foi todo pensado, ele foi todo articulado por Deus. Então é natural que ele seja regido por forças, ele seja regido por forças, né, da matemática, da física, para organizar os corpos celestes. Por exemplo, Einstein desenvolveu a teoria da relatividade geral, que é cálculos matemáticos para grandes corpos celestes, cósmicos. Então, ele calcula o movimento por exemplo, das constelações, movimento das galáxias, né? Tudo com base em cálculo matemático, em fórmulas. Então, começou a se especular o seguinte: se tudo é organizado no universo, e se tudo obedece uma ordem harmônica, será que o universo, ele, no seu conceito micro, eu falei no conceito maior que tem, né, que é o do Einstein, que se trabalha com grandes proporções no universo. Mas será que no seu conceito micro, qual é a menor partícula que a gente conhece? É o átomo. Menor que o átomo ainda, existem partículas subatômicas. Essas partículas subatômicas fazem parte de um ramo da física que se chama a física quântica, que estuda coisas extremamente pequenas, né, a nível subatômico. Então, começou a se cogitar a ideia do seguinte: só um minutinho, gente, desligar aqui que estava me chamando. Como compatibilizar a teoria, fórmulas que regem grandes proporções do universo com fórmulas que regem coisas quânticas, níveis subatômicos. Será que são as mesmas forças? Se partindo do pressuposto que o universo é um todo organizado, começaram a cogitar essa hipótese, né? Começaram a cogitar essa hipótese dessas mesmas forças interagirem. Então, o que acontece, gente? O grande precursor dessa teoria que estuda a relatividade geral, que é o Albert Einstein, um grande físico que a maioria das pessoas conhece, começou a especular.
começaram a se fazer testes para ver se havia uma compatibilização de uma unidade, de uma teoria, de um cálculo único que regia tanto as grandes proporções quanto a proporção quântica. Uma teoria que se começou a denominar de teoria de tudo. Só mudaria o que? A escala de aplicabilidade delas. Nessa teoria de tudo, o que eu destaco aqui, o que eu achei mais interessante, é que existem outras teorias dentro dessa conceituação da teoria de tentar colocar tudo dentro de uma fórmula única para explicar o universo, compatibilizando, mais uma vez, para alinhar o raciocínio, grandes proporções e proporções quânticas muito pequenas, regidas sobre as mesmas leis da física. Se destacou nessa teoria de tudo a teoria das cordas. Ela não é comprovada, não vou falar para vocês que é comprovada, mas ela é interessante porque ela vem alinhavar algumas coisas que eu falei nos vídeos iniciais. Por exemplo, na teoria das cordas, eles falam o seguinte: se você pegar o átomo, que é a menor partícula que a gente tem, o que é o átomo dividido? A gente aprendeu lá em elétrons, prótons e nêutrons, né, que são as subpartículas dos átomos. Dentro dos elétrons existem outras partículas e elas não são estáticas. A princípio se pensava que essas subpartículas encontradas dentro do elétron eram estáticas. Depois, com o avanço da tecnologia, né, e dos aparelhos, né, tecnológicos, começou a se reparar que essas subpartículas elas mudavam. E melhor ainda, começaram a reparar que elas tinham uma relação, um ponto tinha uma relação com outro. Existia uma força que unia um ponto com outro, um ponto de uma subpartícula com outro ponto de outra subpartícula. E que essa força, os físicos começaram a colocar o nome de corda. Começaram a colocar o nome de corda porque é a união. E destaco ainda, que essas cordas não eram estáticas, elas tinham um campo vibracional, elas vibravam, oscilavam. Conforme uma corda de um violão se extrai partículas de notas musicais, essas cordas quânticas se extraíam conforme elas iam vibrando, iam aparecendo as partículas, dando origem às partículas quânticas. Daí o nome, teoria das cordas. Gente, olha só, cordas vibrando. O que faz lembrar daqueles vídeos lá, iniciais lá, quando eu falei que nós somos seres vibrantes, que nós emanamos vibrações positivas, tanto positivas quanto negativas, e que essas vibrações são captadas no mundo espiritual. As negativas para quem vibram, para os seres que vibram da mesma forma, negativamente, e as positivas para seres que vibram da mesma forma, positivamente, tanto de um lado quanto do outro. Olha aqui na física uma coisa que corrobora o que eu disse lá nos vídeos iniciais. A vibração, conforme elas vão vibrando, oscilando, vão dando pontinhos. Então isso faz a gente crer que nós no mundo, nós seres humanos, visto de uma forma quântica, subatômica, somos seres que vibram.
por essa teoria das cordas. Só que tem o seguinte, eu não falei que eles tentavam compatibilizar a teoria da relatividade geral, que rege grandes proporções, movimento de galáxias, com a teoria quântica, que são pequeníssimas proporções, níveis subatômicos, e tentavam chegar num denominador comum, uma fórmula única de matemática para explicar a teoria de tudo. Vocês lembram? Eu falei agora há pouco. O que eu quero dizer com isso? Para isso, pela teoria das cordas, para isso ser possível, a teoria das cordas ela é pouco provável, tá? Ela é mais descartada pelos físicos do que propriamente levada em conta. Mas é o que eu falo, que eu chamo a atenção, que ela também não é descartada. É a questão da vibração, voltando à questão, é a possibilidade de se unificar tanto uma quanto outra, tanto a relatividade geral quanto a física quântica, para que seja possível através da teoria das cordas, eles falam que necessariamente teria que existir 26 dimensões, gente. 26 dimensões. Nós conhecemos basicamente 3 dimensões espaciais e uma temporal. Ou seja, altura, largura, profundidade, 3 dimensões visíveis. E uma que é o tempo. Alguns físicos começam a trabalhar com a quarta dimensão, que seria o interior das coisas, que seria a dimensão não visível. Por exemplo, um caixote. Um caixote, você verifica a frente dele, a lateral dele, né, a altura dele, mas se você colocar uma bolinha de tênis, uma bolinha de ping-pong dentro do caixote, você não vê a bolinha de ping-pong, mas nem por isso ela deixa de existir. É que ela está o quê? Numa dimensão não visível. Então, essa quarta dimensão hipotética comprova que existem dimensões, além das 3 visíveis, existem dimensões não visíveis. E a própria teoria das cordas, ela diz o seguinte, que para compatibilizar a relatividade geral com a teoria quântica, seria necessário 26 dimensões. 26 dimensões, gente. Não visíveis. Olha só, já começa a se trabalhar com o conceito de, ao invés de universo, de multiverso. Ou seja, várias dimensões, várias possibilidades, vários universos ainda não conhecíveis, mas que por uma questão matemática passa a ser provável. Então, a questão do multiverso, ela é inteiramente por normas matemáticas, normas por critérios matemáticos, ela é possível, essa teoria. Tanto que as indústrias de filmes, a Marvel especificamente, começa a trabalhar muito com essa teoria. Você pode ver que desses filmes aí já existe o multiverso. Existe o multiverso. Isso não foi tirado de trás da orelha. Isso foi tirado através do avanço da física ao tentar explicar o universo. Gente, 26 dimensões, nós conhecemos 3. Aqui eu quero destacar o seguinte, os físicos eles não vão falar isso porque eu já falei, eles querem critérios objetivos, né? É muito difícil deles falarem, eles falam dimensões ao invés de céu, né? Mas trazendo isso mais para um campo espiritual,
por que não falar em 26 dimensões no plano espiritual, além da matéria? Já que, conforme toda a explicação que eu dei, pela física e pela matemática, isso é possível. Então, por que não cogitar isso no campo espiritual? Você pode ver duas questões aqui que eu destaquei. Vibrações das cordas. Eu falei em aspecto vibracional no campo espiritual. E a questão das multidimensões, necessidade de 26 dimensões para se compatibilizar a ter uma teoria com outra, né? Para se fazer uma teoria única, teoria de tudo. Quer dizer, existem brechas na ciência para se cogitar em outras dimensões que a gente não vê, mas que nem por isso eles estão fora do campo da existência, estão fora do campo do conhecimento humano, que é diferente. E que esse conhecimento humano, assim como o universo, ele está expandindo. Pode ser que nós cheguemos num ponto e que fisicamente se comprove até lá a existência. Mas até que se chegue lá, para aqueles que têm fé, não precisa de uma comprovação científica para isso, porque só a fé já basta. Para mim, já basta. Eu não preciso. Embora se tenha indícios aí e teorias ainda não comprovadas, mas que apontam para esse sentido, para mim pouco importa se ele vai dizer o desfecho dessas teorias. Para mim, eu acredito em outras dimensões, inclusive a dimensão espiritual. Então você vê aí o entrelaçamento de uma coisa, de um assunto espiritual, de uma dimensão que eu falei, Kairos, a Bíblia fala em terceiro céu, né? A dimensão de Deus também é chamada dimensão de Deus, né? E a física apontando para essa possibilidade. Isso é muito bom. Quando o ideal seria que as coisas andassem de mãos dadas, mas quando isso não é possível, nós temos que exercitar a nossa fé. Tá bom, gente? Então, em termos de relatos de teorias físicas, vocês podem procurar mais assim detidamente na internet, que o campo é vasto, tá? Então vocês podem lá colocar lá teoria da relatividade geral, teoria da física quântica, a teoria da física quântica não, a física quântica, que é um ramo da física, tá? Você pode colocar lá o conceito de multiverso, que vai ser legal também. Explora também lá a teoria das cordas, que é muito legal também. Eu não entrei muito a fundo nisso, porque é um negócio muito técnico. E isso poderia dispersar a atenção. Eu só queria fazer esses adendos e esses paralelos com o que foi dito nos vídeos iniciais. Teorias físicas que corroboram aquilo que eu falei lá na frente. Isso eu acho muito legal, gente. Eu acho muito... Porque, como eu falei, o universo, como nós partimos de um único começo, é natural que tudo tenha uma conexão, que tudo esteja entrelaçado, que existam forças que unem, né? Todos nós, todos os corpos celestes, corpos cósmicos. O que eu pude achar na parte da física são essas daí que eu falei para vocês, tá bom? No próximo vídeo eu vou voltar a falar uma segunda parte sobre coisas interessantes também do universo. A questão do buraco negro, que é muito interessante. O que acontece? O buraco negro, como é que ele é formado?
O que acontece se entrar lá dentro o buraco negro? O que causou o buraco negro? Isso sempre me intrigou. Eu acho também que intriga também várias pessoas. Essa vai ser a temática do próximo vídeo, tá? E eu espero vocês até lá, tá ok? Vou ficar por aqui para não estender mais e nos encontramos aí numa próxima oportunidade. Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus. Um abraço.